TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, está no ar o programa Sempre com Você, aqui na TV Imaculada Conceição. Quero desejar a você de casa uma ótima tarde, que você possa ficar conosco aqui com o programa Sempre com Você e também acompanhando a nossa programação. E hoje nós vamos falar sobre o Dia Nacional da Alfabetização. E eu quero convidar a você a acompanhar aqui o nosso programa. Eu vou receber aqui com muito carinho a professora do curso de Pedagogia do Centro Universitário Anhanguera, a professora Érica Carla Barros da Costa. Ela que é professora do curso de Pedagogia da Anhanguera está aqui conosco, vai falar um pouquinho sobre o Dia Nacional da Alfabetização, que é comemorado no dia 14 de novembro, quinta-feira agora, que também é o dia de Diga Sim à Evangelização. É o dia de festa para nós da Milícia da Imaculada, dos 32 anos da Milícia da Imaculada no Brasil, trazida pelo Frei Sebastião Benito Quaglio. Então você é o nosso convidado a acompanhar também toda a nossa programação especial no dia 14 de novembro, quinta-feira agora. A nossa programação vai estar recheada de coisa bacana. Também quero lembrar você de casa que nós estamos com a nossa ação entre amigos em prol da TV e da Rádio Imaculada, do qual você vai concorrer a um lindo quadro aqui, um quadro todo de veludo. Então, se você quiser um número aí, você quiser participar dessa ação entre amigos, você pode vir até a TV Imaculada, que é na Avenida Coronel Portocarreiro, 284, no Vilas Boas, e aí participar, adquirindo um número para você participar conosco, tá bom? E agora eu quero lembrar você de casa também que hoje é dia 12 de novembro, dia de São Josafá, Bispo e Marte. Então, que São Josafá possa interceder por nós no dia de hoje, nesta terça-feira, tá bom? E eu venho trazer para você no dia de hoje, trazendo o meu pensamento para hoje. Todos os dias eu trago um pensamento diferente para que você possa se inspirar, né? O intuito do nosso pensamento do dia aqui do programa é para que você possa se inspirar. E o pensamento de hoje é o seguinte: pensamentos são lugares. Escolha onde você quer estar. Pensamentos são lugares. Escolha onde você quer estar. Essa é uma frase anônima, é de um texto que eu estava lendo, que dizia que os pensamentos podem ser lugares. Muitas vezes os nossos pensamentos estão nos problemas, os pensamentos estão nos lugares onde não tem amor, nos lugares onde as pessoas não acreditam em nós. Então, que você possa trazer em seu coração pensamentos de lugares onde você é amado, onde você é valorizado, onde você é respeitado, independente da sua diferença, independente da sua cor, do seu peso, do seu tamanho, onde as pessoas estão com você porque realmente gostam de você e acreditam no seu potencial. É importante a gente observar os lugares onde estamos nos colocando. Muitas vezes observamos que estamos em lugares onde as pessoas não nos valorizam, só nos criticam. Esse ambiente pode ser o seu ambiente de trabalho também, ambiente onde nós não temos o que fazer, temos que nos adaptar. Então que você não dê ouvidos a esses comentários, porque você sabe que tem no seu coração, você conhece o mais íntimo do seu coração. E sabe que todas essas críticas não te pertencem, não agregam nada a você. Então, quando a frase fala, pensamentos são lugares, escolha onde você quer estar, que os seus pensamentos possam ser voltados a Deus. Deus, na sua infinita sabedoria, sabe o que cada um de nós precisa. Então, que no dia de hoje nós possamos colocar os nossos pensamentos, também o nosso coração, aquilo que temos de mais sagrado, nas mãos do Altíssimo, aquele que intercede, aquele que luta por nós todos os dias. Nós não vemos essa luta é invisível para os nossos olhos, mas o que é importante é invisível aos nossos olhos. Então que você possa observar aí o quanto Deus está lutando por você todos os dias.
tá bom? Esse é o pensamento que eu venho trazer para você hoje, que você possa levar aí para a sua semana. E agora eu quero chamar a nossa dica de hoje, aqui do programa Sempre com Você, dando uma dica especial para você que sempre nos acompanha aqui, uma dica muito prática. Vamos acompanhar. E a nossa dica de hoje é para as bananas fritas. Antes de fritar a banana, passe-a na farinha de trigo. Assim ela não ficará encharcada na gordura. Essa foi a nossa dica de hoje. E essa dica aí é para não deixar as bananas aí, né, ficarem encharcadas. Quero fazer uma correção, eu falei TV Imaculada Conceição. A partir de agora nós somos só TV Imaculada. E lembrando você aí de casa que você pode curtir as nossas redes sociais, que é TV Imaculada Oficial, lá no Facebook e também no Instagram, @TV Imaculada. É só curtir e compartilhar. E agora eu vou me aproximando aqui do nosso local de entrevista, porque hoje nós estamos falando sobre o Dia Nacional da Alfabetização. Eu estou aqui recebendo a professora Érica Carla Barros da Costa, que é a coordenadora do curso de Pedagogia do Centro Universitário Anhanguera, aqui de Campo Grande. Gentilmente está aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada, boa tarde, obrigada pelo convite e pela oportunidade. Professora, muito bom estar contando com a sua presença. Antes de começarmos o nosso bate-papo, gostaria que você se apresentasse. Quem que é a professora Érica, falando um pouquinho da sua trajetória também como professora. Bom, eu sou professora, minha formação inicial é em pedagogia, tenho formação também em letras, língua portuguesa, atuo na educação básica há mais de 20 anos, no ensino superior há mais de 8 anos, porque o meu sonho era estudar e trazer para a educação básica essa aprendizagem e esses alunos que aprendem na universidade para que eles apliquem essa educação na educação básica com as crianças. E trabalho também com a formação de professores já há mais de 8 anos. Professora, nós até no seu comentário falando a importância aí da educação básica, né, da base aí da educação. Nós estamos falando sobre esse assunto importante, que é o Dia Nacional da Alfabetização. Então, qual a importância de se construir um país livre do analfabetismo? Nós sabemos que quanto mais analfabetos um país tem, menos oportunidades essas pessoas possuem, né, profissionalmente, pessoalmente. Então, fazer com que o país não se livre dos analfabetos, mas que diminua esse índice de analfabetismo e também do analfabetismo funcional. O que é o analfabeto funcional? É aquela pessoa que sabe ler e escrever, ela sabe que B com A é ba, L é lá, ele junta e forma a palavra bala, mas não sabe utilizar socialmente essa leitura e essa escrita. Então, a partir do momento que nós, com uma política pública, com uma gestão educacional, diminuirmos esses índices, o país só tem a ganhar, porque as pessoas elas terão mais autonomia, mais liberdade em suas escolhas, e isso é muito importante para a evolução e para o crescimento do país. É muito importante falarmos sobre esse assunto, porque entra a questão dos investimentos que são feitos em relação à educação do nosso país. Ainda sabemos que as verbas direcionadas à educação, aos cursos profissionalizantes, ainda são muito baixas. Então é importante, né, olharmos para esses governantes aí que estão no poder e ver se eles realmente estão, porque na hora das eleições todo mundo coloca, né, fazer mais investimento, mas nem sempre isso que acontece. No Brasil, desde 1940, existe uma política de busca por um processo de alfabetização de qualidade para extinguir o analfabetismo no país. Nós vimos que nós não conseguimos, nós estamos hoje com mais de 13 milhões de analfabetos no Brasil, fora os analfabetos funcionais que eu disse anteriormente. Então, o que é necessário é não brigar por qual método é melhor, porque qual processo é melhor de alfabetização, mas sim buscar uma política pública justa e necessária para que essa alfabetização aconteça de fato, principalmente para aqueles que estão dentro da escola, que ela aconteça. E isso permeia, começando pela formação pedagógica do professor, a formação inicial, que é necessária que seja de qualidade. Professora, então qual o cenário das pessoas que ainda hoje, esses 13 milhões, como você citou, que ainda são analfabetas? Qual é esse público? Olha, são pessoas de 15 anos
ou mais, né, de 15 anos em diante, que não possuem o domínio da leitura e da escrita, o básico. Não sabem juntar sílabas, as letras para se formar uma simples palavra. Nós podemos citar aí também a questão da evasão escolar nesse sentido, porque essa faixa etária é a faixa etária aí que acredito que está no ensino médio, entrando para o ensino médio, né? Que seria... Por que acontece a evasão escolar e por que a educação de jovens e adultos tem um índice muito grande? Porque essas pessoas, por um motivo ou outro, tiveram que desistir da escola num determinado ponto da vida, ou para trabalhar, né? Ou condições financeiras, ou mesmo por não estar entendendo o que a escola favorece para a sua vida e tiveram que sair da escola. Em um determinado momento, essas pessoas voltam com essa perspectiva de que vão aprender a ler e a escrever, ou o próprio emprego exige que essa pessoa esteja matriculada, exige uma formação, e essas pessoas retornam para a escola com essa perspectiva de que vão aprender, de que serão alfabetizadas, mesmo que numa idade mais avançada. Nós podemos colocar, então, que a alfabetização é um índice de inclusão desse indivíduo na nossa sociedade hoje? Também, porque nós temos duas vertentes. A alfabetização das crianças, que a gente ouve muito falar, a alfabetização da criança na idade certa, e houve um certo diferenciamento, porque antes as crianças eram alfabetizadas até o 3º ano, legalmente, e hoje já se houve uma discussão e um direcionamento para que isso aconteça até o 2º ano, e que o 3º é a consolidação de tudo isso, e também a vertente da alfabetização de jovens e adultos que não tiveram essa alfabetização na idade certa. Professora, quais são os benefícios, então, que nós poderíamos citar em relação à pessoa que ela, né, alfabetizada, ela teve esse princípio desde ali da sua base? Quais seriam os benefícios? O primeiro é a autonomia, né, o processo de escolha. Quando eu sei ler, escrever e interpretar, que vai muito além da alfabetização, é o que nós na educação chamamos de letramento. O que é? Você sabe ler e escrever e você sabe utilizar socialmente essa escrita. Para que serve? Desde uma receita de bolo, como interpretar uma bula de remédio, como entender, hoje em dia, principalmente com as redes sociais, como ler e interpretar a notícia que está sendo veiculada. E isso faz com que a pessoa tenha autonomia nas suas escolhas, que ela tenha autonomia e liberdade para escolher a sua profissão, né? Direcionamento para saber se defender. Porque uma pessoa que não sabe ler e escrever, ela pode ser muito facilmente enganada, ludibriada. E o processo de alfabetização, ele vem dar essa segurança e essa autonomia para o indivíduo. Professora, nós olhamos o cenário da escola atualmente, sabemos que a alfabetização começa, né, nos primeiros anos ali, e quando, acredito que você como professora já tenha passado por essa situação, quando o aluno tem essa dificuldade no aprendizado, é o papel do professor, também da escola, observar esse aluno, ajudar ele, né, a evoluir nesse processo, buscar atendimento necessário? Olha, aí que entra o ponto fundamental, que é a formação inicial do professor. O professor, ele precisa passar por um curso de graduação. Inicialmente seria a pedagogia, que vai formar o professor para trabalhar na educação infantil, nas séries iniciais e na educação de jovens e adultos, na EJA. Ele precisa de uma formação inicial consolidada, que tenham profissionais competentes, que tenham profissionais que já tenham atuado na educação básica, para passar essa experiência para o aluno, como nós fazemos na Anhanguera. O aluno, ele discute a teoria e essa teoria ela é aplicada na prática no estágio supervisionado. Então, o que é discutido em sala de aula? Nós temos uma proposta muito bacana de valorização daquilo que o aluno sabe. O aluno, ele estuda, ele interpreta e ele vai aplicar isso dentro da sala de aula com as crianças. Então, ali ele tem um supervisor de campo, que é o professor de sala, que ele vai ver, opa, o professor age dessa forma, o professor direciona o aluno que tem a dificuldade, esse aluno precisa ser encaminhado para o reforço, ele auxilia esse aluno, mas para isso ele precisa ter uma expertise, e essa expertise ela é uma junção do estudo da teoria que vem na formação inicial
e dessa aplicação na prática em sala de aula no estágio. Para que ele tenha esse olhar, eu costumo dizer para os meus alunos na graduação que o professor alfabetizador ele tem que ter um olhar sensível, né, e uma escuta atenta para entender quais as dificuldades esse aluno apresenta, para que ele possa agir. E ele só vai agir a partir do momento que ele conhecer quem é esse aluno. Saber em que hipótese de escrita esse aluno está, quais atividades ele vai fazer para que esse aluno avance, né, o que aplicar com esse aluno e pensar no aluno individualmente, não é massificar. Quando se fala em alfabetização, a gente não pode pensar no todo, na massificação. Tem que pensar no indivíduo, em como trabalhar com esse indivíduo. Por isso que nós temos duas disciplinas muito importantes, inclusive eu que ministro essas disciplinas porque eu gosto muito, que uma trabalha só a prática da alfabetização e do letramento e outra trabalham os métodos, as técnicas e essa teoria, que é muito importante. É legal você falar sobre isso, professora, porque cada aluno tem uma história de vida diferente, né? Tem algo em casa que é diferente, uma estrutura familiar diferente. Mas daqui a pouco nós vamos falar mais sobre esse assunto. Agora eu quero convidar você aí de casa a acompanhar o nosso VT aqui de Como Viver Melhor. Pratique a gratidão. Diga obrigado a todos e a tudo. Obrigado por este belo dia. Obrigado por seu e-mail. Obrigada por estar lá para mim. Dizer obrigado é muito importante, como nossa dica comentou aí. Quero lembrar você de casa que a nossa programação na quinta-feira, dia 14 de novembro, é do Diga Sim especial aqui, falando um pouquinho em comemoração aos 32 anos da Milícia da Imaculada. Então a nossa programação estará recheada de conteúdo voltado à evangelização, então que você possa sintonizar aqui conosco na TV Imaculada a partir das 8 da manhã com a Santa Missa, tá bom? Eu vou para o intervalo e daqui a pouco eu volto falando sobre o Dia Nacional da Alfabetização com a professora Eric, você não sai daí. Estamos de volta com o programa Sempre com Você e antes de voltarmos ao meu assunto aqui falando sobre o Dia Nacional da Alfabetização, quero convidar você de casa a acompanhar um vídeo, um cordel com Paulo Freire. Vamos acompanhar. Eu vou contar a história de um ser conectivo. Em 19 de setembro, nasceu alguém criativo, que lutou a vida inteira, foi sempre prospectivo. O seu nome é Paulo Freire, sua vida tem memória, persistência na luta, clareza na trajetória. Para ele esse cordel é nossa dedicatória. Na cultura popular, aprendeu a ler o mundo. Sua obra promoveu o mergulho mais profundo. Ensinar e aprender é um trabalho fecundo. A sua pedagogia, cheia de amorosidade, é um ato de coragem e de politicidade. Não se faz educação sem paixão e sem verdade. Com o golpe militar, esteve preso e exilado por querer a educação de um povo explorado e por buscar justiça num país tão maltratado. Seu Brasil nunca esqueceu, fez projetos, resistiu, escreveu livros e versos que o mundo aplaudiu e foi na educação onde mais contribuiu. Num belo dia de sol, para a tristeza interromper, ao Brasil pôde voltar, seu país reaprender. Paulo Freire declarou, foi um lindo alvorecer. Nosso povo bem merece aprender e ensinar, consciência e educação, libertar e emancipar. Homenagear a Freire é educar para transformar. Seu legado nos ensina que cabe a todos nós aprender com a própria história, não calar a nossa voz. É assim que reinventamos Paulo Freire em todos nós. E você não tenha dúvida que o conhecimento ele é transformador, que a educação transforma a nossa vida, né, professora? Com certeza. A transformação ela vem a partir também da nossa atitude, né? Muitas pessoas voltam a estudar,
né, depois aí dos 40, 50 anos, e é importante que a escola também esteja preparada para isso, não é? Porque você alfabetizar um adulto é muito diferente do processo de alfabetização de uma criança, né? Os adultos, eles já trazem para a sala de aula, mesmo que intrinsecamente, essa questão da derrota. Eu parei, eu não consigo, eu estou velho, eu estou cansado. E muitas vezes eles são incentivados pela família ou são obrigados pelo emprego, pelo empregador a voltar a estudar. Então é necessário que o professor tenha essa sensibilidade de entender que a alfabetização do adulto, ela tem que ter um olhar diferenciado. O adulto, para que ele comece a se alfabetizar, ele precisa entender que aquilo vai ter significado na vida dele. Então, por exemplo, quando eu estava na faculdade ainda há mais de 20 anos, eu fiz um estágio, na época não era chamado de estágio, era como se fosse uma aplicação, e aí eu trabalhei na alfabetização de adultos. E eu me lembro que eu tinha alguns alunos que não sabiam ler o ônibus ao qual pegavam, não sabiam escrever o nome. E é uma emoção tão grande quando eles começam a descobrir, e essa descoberta do processo da alfabetização, da escrita do próprio nome, de descobrir que ele consegue ler o ônibus que ele vai pegar, que ele consegue pegar uma receita, como as senhoras tinham os cadernos de receita que as filhas, né, escreviam e elas não conseguiam decodificar aquilo. E isso é transformador na vida da pessoa. Mas é necessário, como eu disse anteriormente, essa sensibilidade do professor. Daí eu volto na formação do professor ser adequada. Porque eu não posso pegar atividades que eu trabalho com os meus alunos no período vespertino, com os meus alunos de primeiro e segundo ano, e aplicar na EJA com os alunos do processo de alfabetização de adultos. É necessário que seja adequado, que eu traga para a sala de aula uma atividade em que ele vai aprender a comprar num supermercado, por exemplo, a ler os rótulos, a entender... Coisas que ele pode usar no dia a dia, que né? ele vai utilizar no dia a dia. Tem que ter significado para que essa aprendizagem ela seja efetivamente consolidada. Nesse ponto, então, qual seria o papel da família, né, ou dos familiares ali? Muitas vezes a educação para os mais velhos, né, tem essa questão da família. Eu vou estudar, mas os meus filhos estão em casa. Muitas vezes tem mulheres e homens que levam os filhos para a escola também. Então, a questão da família é importante nesse ponto? Com certeza, o incentivo da família, tanto para a criança, né, como agora para o adulto, é essencial. Cada descoberta, cada conquista que esse adulto tem, essa família tem que apoiá-lo. Porque o que é preciso e é necessário entender? Que quando você aprende a ler e a escrever, o mais básico que seja, isso te torna um indivíduo com mais direitos. Você sabe quais são os seus direitos e sabe quais são os seus deveres. Então, se eu sei ler, se eu sei escrever, eu vou saber lutar por isso, pelos meus direitos, vou saber defender aquilo que eu quero, as minhas necessidades. Você comentou em relação à formação do educador, do pedagogo, e hoje em dia, qual então o papel aí, acredito que tenha se ressignificado aí o papel do educador no nosso país de hoje. Então, qual seria a formação mais adequada para esse profissional? Então, inicialmente é a pedagogia, a formação inicial, como eu disse no outro bloco, essa formação ela tem que ser sólida. Então, nós aprendemos com o exemplo. Se eu tenho professores que têm a qualificação profissional e professores que têm esse domínio, que já foram professores alfabetizadores, que sabem transmitir esse diferencial, é muito importante. Por isso é que faculdades existem aos montes. Se a gente for procurar nas redes sociais, existem milhares. Mas o aluno ele tem que entender que para que ele seja um alfabetizador de qualidade, ele tem que ter uma formação sólida, com profissionais competentes, em instituições que lhe deem segurança, que o Ministério da Educação tenha validado essa instituição, que ela seja reconhecida pelo MEC, né, que o curso dê a esse aluno suporte, tanto teórico quanto prático. Como eu disse, na Anhanguera nós damos o suporte teórico, a discussão teórica, que é necessária,
mas também a aplicação dessa teoria na prática, que é essencial. Sabemos que a faculdade e a graduação dá essa bagagem do conhecimento, mas o profissional também, o pedagogo, o professor, ali o educador tem que estar preparado para as relações aí do cotidiano, né? Porque estamos lidando com pessoas, então pode acontecer diversos imprevistos, diversas situações em que o professor tem que saber lidar com aquilo, né? E acontece. Por isso a importância também da formação continuada. Nós chamamos formação continuada em serviço. Não é achar que eu estudei, eu me formei, eu tenho uma graduação e pronto, já estou pronto. Não. Na educação tudo é muito mutável, tudo é muito dinâmico. Então o professor precisa continuar estudando, porque ele vai enfrentar sim uma sala em que 70% vai aprender a ler e a escrever rapidamente, mas tem aquele 30% que não vai aprender a ler e a escrever rapidamente. Daí eu volto a insistir na escolha da alfabetização, pensando com esse olhar crítico e atento para o indivíduo. É saber fazer com que esse 70% continue avançando, porque eu não posso falar, espera um pouquinho, enquanto esses 30% vão se alfabetizar. Não, continuem avançando, mas fazer com que esses poucos, esses 30%, que por um motivo ou outro, né, às vezes não é uma deficiência, não é uma defasagem de aprendizagem, às vezes é só o tempo dessa criança, é o tempo desse adulto que está um pouco mais lento do que o outro. É natural, cada um tem o seu ritmo. Então, saber lidar com isso é muito complicado e o professor ele precisa se preparar e se deparar com as diferentes situações que ele vai enfrentar. E aí eu volto a falar na importância da família, porque a família é o espelho para esse aluno e só existe algo sólido. A alfabetização ela só acontece de fato quando existe uma tríade, que é a família, a escola e o aluno no centro de tudo isso, sendo instigado a aprender cada vez mais. Professora, nesse ponto que nós estamos falando sobre a alfabetização, as crianças que estão lá nos ensinos no primeiro, no segundo ano, trabalha bastante a questão lúdica da criança, nas brincadeiras. Então a alfabetização acaba sendo de uma forma mais na brincadeira para a criança. Nesse ponto, os pais podem fazer esse incentivo, né, de aprender as letras, as vogais em casa, através de brincadeiras, não sei? O estímulo em casa ele é fundamental. Desde o pai colocar um recadinho na geladeira, sentar com a criança e dizer, mesmo que a criança não escreva convencionalmente, vamos fazer a lista de compras. A criança ela precisa perceber o adulto, principalmente em casa, como leitor, como escriba, como produtor da escrita e da leitura. Então, quando o pai, porque hoje em dia nós ficamos no celular o dia inteiro e acabamos esquecendo do livro físico, do jornal, da revista. A criança precisa observar os pais manusearem. Aqueles 10 minutinhos que o pai tem, ou a mãe que vai sentar com a criança, mas vai ler uma história. Hoje em dia o incentivo é muito grande, que vai sentar com essa criança e mostrar, mesmo fazer uma lista de compras, ler uma parlenda, fazer uma brincadeira com um trava-língua, uma cantiga, ou trazer aqueles jogos mesmo de montar letras, de montar palavras. É importantíssimo esse exemplo para que a criança tenha um estímulo cada vez maior. É importante, professora, a gente também destacar a questão da leitura. A leitura, ela se perdeu um pouco nos tempos em que estamos, onde aí se dá lugar ao celular, às tecnologias, né? Mas é importante nós retomarmos essas questões também lá no comecinho, incentivar a leitura desde o começo, né? Sim, com certeza. E por isso, às vezes as pessoas equivocadamente acham que só pode dar um livro para a criança quando ela já está alfabetizada, quando ela já lê convencionalmente. E na verdade, não. A criança ela precisa manusear desde bebê. Pega, lógico que você tem que prestar atenção em que material que você está dando para a criança. Mas ofereça livros para a criança desde pequena. Pode ser um livro que vai para a água, um livro que só tem imagens, um livro que tenha histórias. A criança não lê convencionalmente, mas se aquilo teve significado para ela, ela vai recontar aquela história por meio das imagens. E ela vai te pedir para contar 540 vezes a mesma história. E isso é importante. Ele já aprendeu a ler e a escrever? Não. Mas ele está num processo entendendo que a leitura faz parte do mundo em que ela vive. Desde um simples rótulo, ler os rótulos
de refrigerante, ler os rótulos dos produtos que a mãe utiliza em casa. Isso vai estimulando com que a criança se interesse cada vez mais pela leitura e pela escrita. É importante nós também destacarmos as questões dos medos, né? Muitas vezes tem vergonha de praticar a escrita, né? É importante romper esse medo da pessoa de escrever, porque a escrita é prática, todos os dias se praticando um pouquinho, então precisa o papel do educador também romper esses medos, né? E tornar prazerosa essa leitura e essa escrita. Antigamente eu me lembro que quando a gente errava, apanhava, eu fui da época da palmatória, não sou tão velha, mas apanhei um pouco. Para ter uma letra bonita, para escrever perfeitamente, para ler em voz alta. Hoje em dia, graças a Deus, não existe mais isso. Então, mostrar para o aluno que o erro faz parte do acerto, faz parte do processo de aprendizagem, e é praticando que a gente vai aprender cada vez mais. Na graduação a gente observa também esses pontos de que alguns alunos, na graduação a gente sabe que o nível sobe um pouquinho, né? Tanto nas exigências do aluno quanto nas responsabilidades. Então, observa algumas dificuldades entre os alunos que já estão na graduação? Sim. Alguns alunos vêm para as universidades, isso de uma maneira geral, seja pública ou privada, com muita dificuldade na produção leitora e escritora. Então nós temos um direcionamento em que nós trabalhamos com esse aluno para que ele produza. Por quê? O que eu digo? Que eles vão aprender não para eles, mas para ensinar o outro. Eu utilizo muito esse termo com as minhas alunas da Anhanguera. Você aprende não para você somente, mas para ensinar o outro. E para que eu possa ensinar o outro, eu tenho que saber fazer bem feito. Então, fazer com que o aluno que já vem da educação básica para a graduação com essa dificuldade de produzir um bom texto, de fazer uma leitura criteriosa, interpretativa, ele só aprende isso fazendo. Então, essa produção ela é constante na graduação. E existe meios, professora, de praticar essa escrita, cada vez mais buscar a leitura? Acredito que, porque o jovem hoje é muito de assistir série, de saber do personagem, e acaba sendo aquela leitura, o hipertexto que a gente fala da internet, né? Mas a leitura ela é importante nesse ponto, é importante buscar outros meios aí, não é? Antigamente, quando eu era aluna do ensino médio, nós tínhamos que ler para o vestibular aqueles livros imensos que seriam cobrados, os livros X, Y e Z, no vestibular. Hoje não existe mais isso. Então, o que eu sempre digo? Faça com que o aluno leia, nem que seja uma coisa fácil, um texto pequeno, depois esse grau de dificuldade vai aumentando, porque a partir do momento que ele começar a interpretar, que ele começar a ler, ele vai começar a se apropriar daquilo e a tomar gosto, a gostar de ler, a gostar de se interessar por aquilo, e aos poucos essa procura vai aumentando e esse interesse do aluno vai aumentando também. É importante buscar a leitura daquilo que gosta, né? Se é um livro de fantasia, um livro, não sei, mais científico, cada um tem um perfil, né? Tem que ter significado. O que importa é que leia. Independente se seja hoje o livro físico ou o e-book, mas que a leitura ela aconteça. Professora, agradeço demais a sua participação aqui no nosso programa. Gostaria que você se direcionasse ao nosso público, deixasse uma mensagem aí e também enfatizando sobre esse dia tão importante. Eu agradeço essa oportunidade, é muito bom falar sobre esse tema que é tão benquisto e necessário para a educação. E eu vou finalizar agradecendo o público que nos ouviu, mas com uma frase de Paulo Freire que eu gosto muito e que fez parte da minha dissertação de mestrado. Eu finalizei a minha dissertação com esse trecho que diz assim, que ninguém se torna professor numa quarta-feira à tarde, ou ninguém acorda para ser professor. Que esse ato de ser professor, de ser educador, ele nasce da reflexão na prática, e essa reflexão sobre essa prática, é o praticar. Então, para que a gente seja um bom professor, para que você mude a vida, para que você toque a vida, transforme a vida dos seus alunos, porque educar é isso, é transformar vidas, precisa de muito estudo, muita reflexão e muita prática. Então, eu agradeço a oportunidade, muito obrigada.
Eu que agradeço a sua participação, também quero agradecer a assessoria da Cidiana aí, em nome da Anhanguera. Quero agradecer com muito carinho a disponibilidade da professora também. Agora quero convidar você de casa a acompanhar um trailer aqui do filme de Padre Kolbe. Vamos acompanhar. Satanás controlará o Vaticano. O Papa será um escravo de Satanás. Nunca vou esquecer as palavras dos cartazes na Praça de São Pedro. Este pequeno W significa a nossa vontade. E este grande W é a vontade de Deus. Uma vida de fé. Ele não conseguiu nos convencer de ir para a Lua, então ele agora espera que a gente publique um jornal. Obrigado. Um exemplo a seguir. Uma história sobre coragem, superação e fé. Meu objetivo é estabelecer a missão no Japão e em seguida na China e na Índia. Você fala japonês? Não. Você tem algum dinheiro? Nenhum. Frei Kolbe veio ao Japão em 24 de abril de 1930. Não deveria ser fixado com parafusos? Não, pra quê? A batalha vai começar. Mas são vocês que não venceram essa luta. Somente vocês. Você prometeu a pobreza. De onde veio o dinheiro para o jornal? Você ouviu o que eu disse? A vida do santo que foi além de seus próprios limites e mostrou que o amor supera todas as fronteiras. A biografia de um santo dos nossos tempos, que viveu a vontade de Deus e morreu num campo de concentração para salvar um pai de família. Colocou a mão aqui no meu ombro e diz: esperança. Somente esperança. Duas Coroas. A história de São Maximiliano Kolbe. 28 de novembro nos cinemas. E lembrando que o filme Duas Coroas estreia nos cinemas dia 28 de novembro. Você é convidado a acompanhar o filme aí que conta a história do nosso fundador, São Maximiliano Maria Kolbe. Agora eu quero falar para você sobre a nossa rifa aqui da Ação Entre Amigos em prol da TV e da Rádio Imaculada. Se você quiser, acompanhar aí, você pode adquirir um número através aqui da TV Imaculada. Nós estamos na Avenida Coronel Porto Carreiro, 284, aqui no Vilas Boas. Você pode vir até aqui na TV Imaculada, a rádio é aqui do lado também, ou ligar para nós aqui, mas acredito que pessoalmente é melhor, onde você pode preencher o seu nome, o seu telefone e concorrer. A rifa Ação Entre Amigos vai ser sorteada no dia 6 de dezembro, aqui no programa Sempre Com Você, e vai estar concorrendo a este lindo quadro aqui de Nossa Senhora, é todo em veludo aqui. Então que você possa utilizar para colocar no seu lugar de devoção aí, na sua casa, um lugar especial, na sua sala, não sei. Então que você possa ajudar essa ação entre amigos. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã tem programa Sempre Com Você na nossa quarta-feira oracional. Amanhã eu vou receber o padre Agenor aqui, que vai estar prontamente rezando pelas intenções recebidas. Então já faço o convite para você que você possa deixar a sua intenção através dos nossos telefones. Eu vou ficando por aqui, o programa Sempre Com Você volta amanhã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e salve a Maria Imaculada. Até amanhã. Música